Desde os tempos coloniais, os povos indígenas do Brasil enfrentam desafios para manter sua cultura, suas terras e sua identidade. Neste vídeo, vamos explorar como o Estado brasileiro lidou com a população indígena. No Brasil Império, a Constituição de 1824 ignorava completamente os direitos dos povos indígenas. Eles não eram reconhecidos como cidadãos brasileiros e, na prática, eram tratados como grupos a serem assimilados ou eliminados. Durante a República, a Constituição de 1891 manteve essa exclusão, reforçando a tutela do Estado sobre os indígenas. Somente em 1934, a Constituição passou a reconhecer a necessidade de proteção, mas ainda com a visão de que os indígenas deveriam ser integrados à sociedade nacional. Foi apenas em 1988 que os povos indígenas foram finalmente reconhecidos como sujeitos de direitos, garantindo a posse de suas terras e sua autonomia cultural. No início do século XX, o governo brasileiro criou o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, com a promessa de defender os direitos dos indígenas e garantir suas terras. Idealizado pelo Marechal Cândido Rondon, o SPI nasceu com o tema "Morrer se preciso for, matar nunca", indicando uma abordagem mais pacífica. No entanto, com o tempo, o órgão passou a ser marcado por corrupção, exploração e abandono das comunidades indígenas. Mesmo com a existência de órgãos como a SPI, os indígenas não tinham autonomia sobre suas próprias vidas. A política de tutela do Estado os tratava como incapazes, impedindo-os de tomar decisões sobre suas terras e seu futuro. Diante de inúmeras denúncias de corrupção e violência, o governo extinguiu o SPI em 1967 e criou a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI assumiu a responsabilidade de proteger os direitos dos povos indígenas, promovendo a demarcação de terras e criando políticas específicas para suas comunidades. Apesar dos avanços, os desafios continuam. Invasões de terras, desmatamento e explorações econômicas ainda ameaçam muito os povos indígenas no Brasil. Antes da chegada dos europeus, o Brasil era completamente habitado por povos indígenas. Estima-se que entre 2 e 5 milhões de indígenas viviam no território, organizados em diferentes etnias e ocupando praticamente todas as regiões, desde o litoral até o interior do continente. Suas terras eram usadas de maneira sustentável, respeitando o ciclo da natureza. Os maiores grupos pertenciam às famílias linguísticas Tupi-Guarani, Macrogé, Arauaquê e Caribé. Com a chegada dos colonizadores, os indígenas foram expulsos de suas terras, mortos em conflitos ou dizimados por doenças para as quais não tinham imunidade. Hoje, no século XXI, apenas 13% do território nacional é oficialmente reconhecido como terra indígena, sendo que a maior parte está na Amazônia. No Sul e no Nordeste, a quantidade de terras indígenas é muito menor devido ao avanço da agropecuária e da urbanização. Atualmente, a população indígena brasileira é cerca de 1,7 milhões de pessoas. No entanto, 63% desses indígenas vivem fora das suas terras demarcadas, espalhados por cidades e periferias de todo o país. A Revolução Industrial do século XVIII teve impactos devastadores para os povos indígenas. A expansão agrícola e urbana resultou na perda de seus territórios tradicionais. A crescente exploração de madeira e minérios ameaçou os biomas onde esses povos viviam. Além disso, o aumento do contato com os não indígenas trouxe doenças desconhecidas, levando muitas comunidades à extinção. A FUNAI, criada em 1967, tem o papel de proteger os povos indígenas suas terras. Esse órgão é responsável pela demarcação dos territórios indígenas, fiscalização contra invasões e promoção de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, saúde e educação dos povos indígenas. No entanto, desafios como a mineração ilegal, o desmatamento e a pressão econômica ainda ameaçam essas comunidades. Proteger as terras indígenas não é apenas uma questão de direitos humanos, mas também de preservação ambiental. As terras indígenas são fundamentais para manter a biodiversidade e combater o avanço do desmatamento no Brasil. Garantir o respeito
a esses territórios é essencial para um futuro mais sustentável. Os povos indígenas desempenham um papel fundamental na preservação do meio ambiente, e um bom exemplo disso são os Yanomami. Esse grupo vive na floresta amazônica, ocupando um território que se estende pelo Brasil e Venezuela. Os Yanomami têm um profundo respeito pela natureza, utilizando práticas sustentáveis de caça, pesca e cultivo. Eles vivem em grandes casas comunais chamadas de Yanos e seguem um modelo de vida que mantém o equilíbrio do ecossistema ao seu redor. No entanto, essa comunidade enfrenta sérios desafios. O desmatamento, causado principalmente pela exploração ilegal de madeira, que destrói seu habitat natural. Além disso, a mineração ilegal de ouro tem se intensificado mais nos últimos anos, trazendo violência e contaminação dos rios por mercúrio, um metal tóxico que afeta tanto os indígenas quanto a biodiversidade local. A luta dos Yanomami não é apenas pela sobrevivência, mas também pela proteção da Amazônia. Seus conhecimentos tradicionais ajudam a conservar a biodiversidade, pois eles sabem como manejar os recursos naturais sem esgotá-los. A pesca e a caça são realizadas de forma controlada, respeitando os ciclos de fauna, e suas práticas agrícolas utilizam a roça de coivara, um sistema que permite o descanso do solo e evitando a degradação. Proteger os Yanomami é essencial para garantir a preservação da Amazônia. Eles não apenas fazem parte da floresta, mas também são seus guardiões. Suas terras funcionam como as barreiras naturais contra o avanço do desmatamento e do garimpo, tomando essa comunidade como um exemplo de como é possível viver em harmonia com a natureza. A história dos povos indígenas do Brasil é marcada por luta e resistência. Apesar dos avanços na legislação, os desafios para garantir seus direitos nas terras continuam. E proteger as comunidades indígenas é garantir a preservação da cultura, da biodiversidade e do futuro do nosso planeta. Os Yanomamis, como exemplo de preservação ambiental e resistência, mostram que a Amazônia não está desprotegida, pois os verdadeiros guardiões estão lá, lutando para preservá-la.